Dom Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil, ficou conhecido como o Rei Soldado, o Liberal ou o Libertador. Depois de ter declarado a independência brasileira a 7 de setembro de 1822, foi aclamado Imperador do Brasil com apenas 24 anos. Para os portugueses, Pedro IV. Para os brasileiros, Pedro I, o segundo filho homem de Dom João VI e Carlota Joaquina, príncipe regente da coroa portuguesa que, em 7 de setembro de 1822, proclama a independência do Brasil e anuncia à corte que não tem mais relações com o Reino de Portugal, como contou à TV Globo o jornalista e escritor Laurentino Gomes. Mais ou menos na altura onde é hoje o Museu Ipiranga, o Museu Paulista, ele recebeu as cartas do correio que tinha vindo do Rio de Janeiro comunicando que as cortes exigiam a volta dele para Lisboa. E ele estava na companhia de um grupo muito pequeno, mais ou menos umas 6 pessoas. E ele faz uma declaração. Ele diz assim, olha, a partir de agora eu não tenho mais nada com o governo português e está proclamada a nossa separação de Portugal. Mas seu reinado dura menos de 10 anos. Em 1831, ele abdica do trono e retorna a Portugal, onde disputa com seu irmão Dom Miguel o reinado do país. É dessa batalha que nasce o carinho de Dom Pedro pela cidade do Porto e que o levou a fazer um pedido já no leito de morte em 1834. Ele pediu à Dona Amélia, né, a viúva, que o seu coração fosse depositado na cidade do Porto. Dom Pedro passou os 2 anos no Porto, na guerra que ele travou contra o irmão Dom Miguel. E ele diz isso, nas palavras que são atribuídas a ele, um grande sentimento de gratidão pela cidade do Porto. E é justamente o coração de Dom Pedro, guardado no Porto, que foi a relíquia escolhida pelo governo brasileiro como principal símbolo das comemorações do bicentenário da independência. A viagem terminou na segunda-feira, com controvérsias, cuidados e custos típicos de uma visita de chefe de Estado. Foram 5 meses de negociação e de avaliação por peritos portugueses para saber se o coração de Dom Pedro I tinha condições de ser transportado até aqui. A relíquia, que está conservada em formol há 187 anos, saiu ontem à noite da cidade do Porto, em Portugal. E pouco depois de 9h30 da manhã de hoje, chegou à base aérea de Brasília. Veio num avião da FAB, na cabine de passageiros, acompanhada por 3 autoridades de Portugal e uma do governo brasileiro. Como foram as negociações para que o coração de Dom Pedro I chegasse até o Brasil? De que forma essa viagem despertou a polêmica sobre o uso político da relíquia? E o que os especialistas afirmam sobre a relevância desse item como parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Arthur Leal. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento DAO. Arthur Leal, conta pra gente de onde é que saiu essa ideia de trazer o coração de Dom Pedro I ao Brasil. Curiosamente, eu descobri durante a apuração que essa ideia ela surgiu da doutora Nise Yamaguchi, né? Ela ficou conhecida durante a CPI da Covid. Ela foi figura escolhida pelo Bolsonaro, né, para defender o tratamento precoce da Covid-19. E, enfim, criou uma polêmica enorme quando ela comparou a pandemia com o Holocausto. Ela chegou a ser afastada do Hospital Albert Einstein, enfim. Eu conversei com ela e ela me contou que levou a ideia ao presidente, né? E a descendente da família real também. Ela conversou com o Dom Luís Felipe de Orleans e Bragança. E ela disse que viu o empréstimo da relíquia como uma forma de agradecimento ao Dom Pedro I, né, por ter, nas palavras dela, ter libertado o país, enfim, ela citou até a libertação dos escravos, enfim. Que não aconteceu durante o Império de Dom Pedro, né? Mas tudo bem. Agora, Arthur, conta pra gente como foi toda essa negociação, uma negociação que já começou há bastante tempo, que inclusive gerou disputa política lá no Porto, né? Então, é uma articulação que começou alguns meses atrás, cerca de 5 meses atrás, depois do contato da Nise Yamaguchi, né, com o Bolsonaro, que respondeu de forma positiva, ele gostou da ideia e tal.
Enfim, ele nunca escondeu que a expectativa que tem em relação ao bicentenário da independência. Ela também falou com o Dom Luiz Felipe, e ele foi até Portugal, né, até a Câmara Municipal do Porto, que é equivalente a uma prefeitura aqui, como nós chamamos a prefeitura aqui. Ele começou as tratativas com o próprio presidente da Câmara, o Rui Moreira, sobre a possibilidade do empréstimo inédito dessa relíquia, né? Uma relíquia que em 187 anos nunca saiu nem da cidade do Porto, que sai de Portugal. E também em seguida o Bolsonaro ele criou, né, um grupo de trabalho que foi liderado pelo embaixador Jorge Monteiro Prata e pelo também embaixador Gonçalo de Barros Carvalho e Melo Mourão. Eles entraram nessa história e também começaram toda essa articulação. Foram assim, meses de estudo, porque a Câmara, antes de ter uma votação, né, na Câmara em relação ao empréstimo desse coração, também foi feito um estudo, né, durante esse período, né, também foi encomendado um estudo, contou com a participação das 3 principais universidades de Portugal, que foi liderado pelo Instituto Nacional Forense de Portugal, enfim, que no fim das contas deu aval positivo para o empréstimo. Por fim, a Câmara do Porto foi unânime em aprovar esse empréstimo para o Brasil, né? Chegou hoje, né, dia 22, e deve voltar para Portugal no dia 8 de setembro. Você estava falando que o presidente da Câmara do Porto, que é o equivalente ao prefeito de lá, é um político de direita, e ele chegou a ser criticado lá também, né, pelos outros políticos de esquerda em Portugal. Exato. Então, o Rui Moreira ele foi criticado por figuras da oposição, né, da esquerda, por conta do empréstimo do coração de Dom Pedro, porque há um temor de uma instrumentalização política desse coração de Dom Pedro I, né? Como se houvesse um medo de que Bolsonaro levantasse como um troféu essa relíquia a favor dele no momento de campanha pré-eleitoral, ano de eleições no país. E tudo mais, assim. E isso, inclusive, gerou debates públicos, né? O João Teixeira Lopes, um político de esquerda com quem eu conversei, um ex-deputado português, ele foi um dos maiores críticos. Ele diz que fazer isso durante a pré-campanha do Bolsonaro, enfim, é um ato absurdo. Eu sou contra por várias razões. Uma delas é que me parece uma forma de comemorar a independência através de um símbolo que nada diz às jovens gerações. É um coração envolto em formol, é até algo necrófago, não é nada virado para o futuro, não é nada inclusivo. Mas também, essa é a principal razão, me parece que enviar o coração nesta altura serve os intentos de Bolsonaro em plena pré-campanha eleitoral. Críticas das mais diversas, e ele fez essas críticas também num tabloide português. E depois teve a resposta do Rui Moreira veio também através de um tabloide, enfim, virou uma briga pública. E o Rui Moreira disse que na verdade é um ato de países irmãos, enfim, de respeito à independência do Brasil, e disse que quem diz o contrário está agindo de má fé. Enfim, é uma disputa aí é um debate aí que vale a pena, né, a atenção. Agora, Arthur, muita gente tem criticado essa iniciativa, né? Você conversou com alguns estudiosos que veem uma agenda política por trás dessa celebração dos 200 anos da independência, né? O que esses especialistas disseram? Então, uma das principais comparações que se faz em relação ao que... É uma comparação que aconteceu, né, durante o governo Médici, em 1972, nos 150 anos da independência, né, quando o governo Médici pediu a Portugal os restos mortais de Dom Pedro I, né? Há uma semelhança aí nesse tipo de movimentação. Então, é uma das críticas que são levantadas, assim. Foram os ossos, né? Os ossos de Dom Pedro I que vieram em 1972, né? Exatamente, que hoje eles estão, né, no Monumento à Independência, lá no Ipiranga, em São Paulo. Enfim, tem também a questão histórica, né? Dom Pedro I, ele pediu, né, foi no leito de morte, no Palácio de Queluz, ele pediu para que o coração dele fosse mantido na cidade do Porto, né, porque ele havia acabado de lutar uma batalha quixotesca contra o irmão,
que tentou usurpar o trono dele, enfim, uma batalha que durou 2 anos, muito sangrenta, e em agradecimento ao povo do Porto, né, portuense, ele pediu para que o coração dele ficasse lá. Então, uma das críticas também leva muito em consideração isso. Esse empréstimo do coração ao Brasil vai contra até o que o próprio Dom Pedro pediu no leito de morte, né? E é algo que chamou a atenção de muita gente, porque foram 187 anos de um coração guardado a 5 chaves, né, dentro de um mausoléu, uma coisa. Poucos olhos durante esses 187 anos viram esse coração, poucas vezes foi exposto e causou esse tipo de questão sobre por que agora, depois de tanto tempo, né, logo num período pré-eleitoral, com Bolsonaro deixando tão claro as expectativas dele em relação ao bicentenário da independência, porque agora um político, o Rui Moreira, um político de direita, alinhado ao que pensa politicamente o Bolsonaro, né? O Rui Moreira, inclusive, é um monarquista, ele escreveu livros sobre pró-monarquistas, enfim. Ele é uma figura que tem até uma visão de mundo bem parecida com a do Bolsonaro. E isso, óbvio, levantou uma série de questões em Portugal e por aqui também. Eu também conversei com o Laurentino Gomes, né, autor da série do 1808, que também fez críticas. Ele vê como o Bolsonaro está se aproveitando dessa relíquia para se favorecer de alguma forma, enfim, para levantar como se fosse um troféu, como eles me disseram, né? Eu acho que as autoridades portuguesas foram precipitadas. É uma falta de respeito com a memória do próprio imperador, do próprio rei, né? Ele é Pedro I no Brasil e Dom Pedro IV em Portugal. É uma falta de respeito com a memória dele. Ele não, em momento algum, ele disse que o Brasil deveria em algum momento receber o coração. Não, foi doado e mantido sob os cuidados, a guarda da cidade do Porto, que ele batizou de liberal e invicta, né? Porque resistiu ao cerco das tropas do irmão. E, além disso, esse coração ele pode ser protagonista de uma manifestação golpista, né? A Democrática República Portuguesa, que daqui a 2 anos comemora 50 anos da Revolução dos Cravos e tem persistido na democracia, a República Portuguesa pode ser atriz coadjuvante de uma manifestação golpista. Então, tudo isso é lamentável, tudo isso assim, é realmente típico de governo Jair Bolsonaro. Além de ser um eco da ditadura, né? Porque os militares usaram o centenário para fazer celebrações ufanistas, o regime já estava meio que moribundo e trouxeram os restos mortais. E você conversou também com um estudioso português, né? Que também vê um uso político nisso. Exatamente. O João Teixeira Lopes, inclusive, no fim da nossa conversa, ele disse algo engraçado, que ele disse que se o Dom Pedro I ele estivesse vendo o que estão fazendo com o coração dele, ele ia se revirar no túmulo e querer pegar o coração dele de volta, entendeu? Porque o que conta é que Dom Pedro era uma figura que politicamente em nada tem a ver com o Bolsonaro, né? E vê-lo exposto num evento que os críticos, né, afirmam que onde há uma apropriação política do Bolsonaro, é uma crítica que eles fazem. Vale lembrar que o presidente de Portugal esteve no Brasil e Bolsonaro cancelou a agenda, né, com ele, porque ele tinha um encontro com o ex-presidente Lula e não foi recebido, né? Quer dizer, o coração de Dom Pedro chega com honra de chefe de Estado e o presidente de Portugal não é sequer recebido, né? Exatamente. E eu conversei, você citou essa questão, eu conversei brevemente, né, com Jorge Monteiro Prata, na semana passada, ele que é um dos líderes desse grupo de trabalho, e uma das questões que eu levantei foi em relação também a essa recepção, né, e os custos desse traslado, né? E ele só me disse que são custos bem parecidos com a recepção mesmo de um chefe de Estado. E ainda vão ter os dragões da independência e tal, né? Enfim, vai ser um evento, né? Dois caças escoltaram o avião da FAB e 3 autoridades do governo português e uma do governo brasileiro acompanharam essa viagem. Da base aérea, a relíquia vai direto para o Palácio do Itamaraty. A partir de quarta agora começa a visitação das escolas.
Pois é, conta pra gente um pouquinho dos detalhes. O coração veio num avião da FAB, chegou com honrarias dignas de chefe de Estado, e aí o que está previsto? Exatamente. O coração ele veio num avião da FAB com toda uma adaptação, né, de pressurização e temperatura numa caixa que o próprio governo português ou o governo portuense mandou confeccionar, né? Antes ele passou o final de semana exposto em Portugal, né, na cidade do Porto, onde teve fila para ver a exposição, o que mostra também o quão raras são essas exposições, né, desse coração. E, enfim, veio com cuidados especiais no voo da FAB, acompanhado do Rui Moreira, né, que é como se fosse o prefeito do Porto, que é o responsável pela relíquia, e ele será acompanhado 24 horas pelo chefe da Polícia Municipal do Porto. Ele não vai descolar um minuto do coração, né? Porque existe todo um cuidado em relação à pressão, temperatura, iluminação. E aí, na terça-feira, o coração vai ser recebido no Palácio do Planalto, numa cerimônia que vai envolver os diplomatas portugueses, o próprio presidente Jair Bolsonaro deve estar presente, e depois o coração vai para o Palácio de Itamaraty, onde ele fica numa sala preparada, adaptada, né? E aí ficará em exposição. É uma exposição que será aberta ao público no dia 25 de agosto, né, na quinta-feira, e lá ficará até o dia 5 de setembro, antes de retornar à cidade do Porto, em Portugal, no dia 8 de setembro. A expectativa de que antes do dia 25, né, no dia 24, escolinhas, né, de Brasília façam visitas à relíquia, né, que ficará exposta no Palácio do Itamaraty. Essa é a programação prevista aí para os próximos dias. Você mencionou que ele é guardado a 5 chaves, né? Como se dá esse processo todo de guarda do coração de Dom Pedro lá em Portugal? Certo. Então, há 187 anos ele está guardado na Igreja da Lapa, no Porto, né? Foi um pedido dele no leito de morte. E as 5 chaves que dão acesso a que abrem essa caixa, né? Onde o coração é mantido numa solução química com formol dentro de um cálice. Essas chaves ficam no gabinete do presidente da Câmara Municipal, no caso Rui Moreira. Fica numa gavetinha na sala dele. Ele é o detentor dessa chave. Então, para que se veja assim, como há todo um rito, né? Todo um respeito em relação a essa relíquia, né? Grato pelo auxílio dos portuenses, na véspera da sua morte, Dom Pedro declarou querer legar o seu coração à cidade do Porto. Ter sido na Lapa que Dom Pedro assistiu às missas militares, em 1835, a sua filha escolheu esta igreja como fiel depositária do coração real. E os dois responsáveis pela relíquia são a Câmara Municipal do Porto e a Igreja da Lapa. Fica dentro de um mausoléu, é bem escondido. Durante todos esses anos, pouquíssimas vezes esse coração foi exposto, pouquíssimas pessoas viram esse coração até agora. Então, acho que até é um dos principais motivos pelo qual essa movimentação chamou tanta atenção, né? Esse coração é guardado em formol, né? Mas existe algum trabalho de preservação constante? O que a gente sabe sobre o que ocorreu com esse coração ao longo desses mais de 150 anos, né? Então, esse coração está numa substância que acredita-se que seja basicamente assim, de formol. Ao longo dos anos ele vai ao mesmo tempo que ele vai ficando mais rígido, ele vai ficando também mais frágil. Então é um deslocamento. Eu falei com peritos, falei com alguns profissionais, eu falei até com um cardiologista, e o que eles dizem é o seguinte: é preciso muito cuidado com uma peça de 187 anos, que já está extremamente frágil, em relação à temperatura, pressão, luminosidade. Essa peça, esse órgão, se ele exposto à luz, por exemplo, seria fatal para essa relíquia, assim, se perderia, ela se dissolveria, foi o que eu ouvi. Mas, ao mesmo tempo, também, que eu ouvi desses profissionais, um deles com quem eu conversei, que trabalha há mais de 40 anos no IML do Rio, ele é formado na Universidade do Porto,
o Dr. Nelson, ele me disse que, assim, ele acha muito difícil que os portugueses, como burocratas que são, que ele brincou, é muito difícil que os portugueses tenham autorizado, com um laudo, inclusive, esse traslado, se não tivesse a garantia, um estudo, né, de que realmente é possível, com todos os cuidados, manter essa peça, né, fazer o transporte e a manutenção dessa peça durante a estadia dela no Brasil, mas sempre com esses cuidados de transporte, de movimentação, iluminação, são cuidados que, e assim, todos eles também são unânimes em dizer que não há para zerar os riscos. É uma peça que está em risco, uma peça quase bicentenária, que nunca saiu da cidade do Porto e que corre um risco. E o custo disso a gente não sabe, né? Você chegou a questionar, mas, bom, no mínimo esse voo da FAB, todo o aparato de segurança, mas o governo não informa oficialmente. Exatamente. Eu questionei sobre os custos mais de uma vez, entrei em contato com o Jorge Prata, que é um embaixador que está à frente, né, dessas tratativas, e ele disse que não poderia me falar, mas que não seria algo muito acima das custas da recepção de um chefe de Estado. Foi o que ele se limitou a me dizer. Então a gente fica aí com essa incógnita. A gente não sabe até agora as custas desse traslado, não. Mas de fato não deve ser não deve ser uma operação barata, visto que é um avião preparado, é uma sala preparada, é uma relíquia de 187 anos que nunca havia saído da cidade do Porto, né? Enfim, é uma operação bem delicada. Arthur Leal, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Valeu, Arthur, um abraço. Eu que agradeço aos amigos, um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do canal no YouTube Irmandade da Lapa e também os áudios obtidos pelo repórter Arthur Leal. A edição é do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.